Vamos. Boa noite, eu acho que eu não vi ainda, né? Nós vamos iniciar então a nossa reunião de hoje. Não sei se tem alguém vindo pela primeira vez, né? Então, a nossa reunião vai começar agora, como sempre, às 8 horas. Nesse clima meio borocochô, que a gente falava, meio borocochô, porque tem pouca gente, reduzido, e a necessidade lá fora aumentada, e a gente tem que fazer é manter o pensamento para cima, ajudar com orações e fazer o que der para nós fazer com a nossa parte, sabe? Porque tem muita gente aí se desequilibrando com a situação, viu? Então, não só medo está sendo implantado, que esse medo gera um certo desequilíbrio e abre canais para perturbações espirituais, e enfim, a gente está vendo filas de depressão e outras tragédias aí aumentarem, né? Além de problemas financeiros que estão se estendendo também para muitos lados. Então é uma situação que a gente tem que ajudar da melhor maneira possível. Esperar passar, porque vai passar. Em situações, acho que até o Chico já teve uma situação muito difícil de saúde, e o Emmanuel falou, tudo passa, né? Tudo passa. E a escolha de como passar é nossa. Vamos passar que jeito? Tentando se equilibrar, tentando manter o pensamento, ou vamos passar apavorado, assustado e assustando? Cada um faz a sua parte, da melhor maneira, né? Então nós vamos iniciar a nossa palestra. Nós vamos primeiro pedir para a Simone fazer a prece. Em seguida nós vamos... Amado Jesus, os circunstâncias que nós esperamos que novamente o teu nome, queremos agradecer, agradecer a Deus, nosso Pai, pela vida, temos que Jesus morar na terra, e dar esperança para o nosso Pai, e dias melhores, que a misericórdia divina sempre está a nosso favor, mas através da cruz, nós temos que a Deus de Deus, nunca nos desampara. Muitas das vezes, quando a esperança se vai, Deus mostra que Ele é misericordioso e bom. Por isso, nessa oportunidade, nós agradecemos por Ele estar procurando assim promover os amigos espirituais para mais uma vez que acreditarem. Porque necessitamos muito dessa vida, desse equilíbrio, dessa paz que essa casa nos oferece. Pela qual nós agradecemos a espiritualidade, pelo carinho, pela paz, pela proteção infinita enviado nos nossos dias, incentivado o nosso crescimento espiritual e equilibrando os dias das dificuldades da vida. Essa nossa prece pode alcançar muitas criaturas necessitadas e somadas energias espirituais dos amigos espirituais possam alcançar os corações necessitados que nossos companheiros se tornem na força, nos hospitais, nos lares e em todos os locais onde a laje mundial da depressão. E essa onda de paz que eu tenho prometido no nosso programa, com a aproximação do teu aniversário de nascimento, que possa invadir todos os lares da tua vida, com tranquilidade, segundo conosco, e assim seja. Bom, gente, hoje nós estamos aqui para fazer a mensagem da noite, um companheiro de muitos anos. Primo primo da minha esposa é meu primo, porque tudo que é dela é meu, né? O primão aqui, o Adalto Lima, lá do Rogério Vilar, já esteve aqui várias vezes e veio trazer para nós mais uma vez a mensagem. Fique à vontade, a casa aqui, o nome dele.
Não dou conta, né? Agora sim. Eu estou longe de todo mundo. Boa noite, gente. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Natal está chegando. É isso aqui? É. Natal está chegando. Vamos fazer um paralelo entre o nascimento de Jesus e a crucificação de Jesus. Quando nasce um filho da gente, todos nós ficamos felizes. É a cara do vovô, é nada, é a cara da mamãe, tem o narizinho da vovó, né? Nem acabou de nascer, já tem a cara de todo mundo, né? Por quê? E todo mundo sorri, todo mundo fica feliz. Tem até um ditado que diz assim: quando você nasceu, todos sorriam, né? Todos sorriam, fazia festa. Aí o ditado diz assim: viva de forma tal que quando você desencarnar, todos estejam chorando, só você esteja sorrindo. É difícil, né? A gente está sorrindo, desencarnado, mas quem está sorrindo é o espírito. Bom, Jesus, quando nasceu, para Maria e para José, foi uma felicidade enorme. Maria já esperava aquele filho. José tinha certeza que aquele filho ia nascer e que aquele filho era um ser iluminado. Então, eles ficaram felizes. Aí vem a história da vida de Jesus. Alguém sabe da história de Jesus dos 13 até os 30 anos? Até os 12 anos, ele foi lá chamar a atenção dos doutores da lei, lá do Sinédrio, onde era o centro de convenção, lá no templo, e ele foi chamar os doutores da lei a atenção do que eles estavam errados. Tinha 12 anos. E depois disso, nunca se ouviu falar mais nada de Jesus. Mas nada mesmo. Aí vem, o fulano americano diz que Jesus foi aprender com Buda. O outro diz que não, que ele foi para a Inglaterra com seu tio José de Arimateia, que era rico, tinha diversos navios. Aí vem um cidadão que fez um grande estudo da vida de Jesus e diz assim que Jesus não foi para lugar nenhum. Jesus foi trabalhar com seu pai José. Tanto é que quando Jesus andava na rua, todo mundo falava: ah, este é o filho de José, o carpinteiro. Este é o carpinteiro, que também é filho de José. Jesus foi carpinteiro. Eu acredito piamente que ele trabalhou com o pai dele, porque era uso e costume naquela época trabalhar-se junto com os pais, né? Aí um grande estudioso da língua aramaica, ele disse assim que o pai de Jesus, José, era um arquiteto, porque era o mesmo termo que usava. Não importa se o pai dele era arquiteto, pedreiro, acontece que ele era o pai de Jesus. Pai biológico de Jesus, vamos deixar claro. Né? Porque não vamos perverter as ordens das coisas. Ah, Jesus era filho de Deus, assim como todos nós somos filhos de Deus. Quem aqui não é filho de Deus? Todos nós somos filhos de Deus. Então Jesus nasceu, Jesus cresceu, e quando ele chegou na idade em que os homens eram considerados aptos a tudo,
aos 30 anos na época, a primeira providência dele foi conversar com João Batista, que era seu primo. E João Batista diz assim: virá aquele, eu batizo com água, será aquele que vai batizar com fogo. Com fogo quer dizer, é aquele que vai limpar a sujeira da cabeça de todo mundo. Naquela época ele conseguiu? Não. Conseguiu até hoje? Também não. Mas ele não deu um prazo. 1 ano, 2 anos, 1000 anos, ele não deu um prazo. Aí, quando Jesus nasceu, todo mundo ficou feliz. Quando Jesus morreu, nós choramos. Nós não. Eu não sei. Eu não sei se eu fiquei contente. Eu não sei se eu não era um daqueles que estava jogando pedra em Jesus na sua caminhada para o Gólgota. Eu não sei. Aí eu pergunto, será que Jesus chorou? Ele, como menino, criança, ele teve uma infância feliz. Maria era uma pessoa, era uma mulher maravilhosa, não só fisicamente, mas de coração. Jesus, ela deu uma educação esmerada para Jesus. Então, Jesus teve uma infância feliz. Ela tinha medo, ela sabia que ele estava predestinado a alguma coisa grande. Então ela tinha medo de acontecer alguma coisa com Jesus. Ela cuidava muito. José também. Aí Jesus começa a sua pregação. Aos 33 anos, ele deixa de pregar porque ele é crucificado. Mas antes da crucificação, quando ele pregava, Jesus fazia suas pregações. Será que Jesus chorou alguma vez? Ah, não, Jesus não chorava. O espírito evoluído daquele ia chorar. É verdade, né? Não, Jesus não chorou. Chorou. Aí, no outro dia eu estava ouvindo um programa de YouTube e o sujeito falou assim que Jesus chorou uma vez. Eu falei, será? Aí a gente, curiosidade. Jesus chorou 3 vezes. Ah, mas será que Jesus chorou um espírito elevadíssimo? Primeira vez que Jesus chorou foi quando ele andava lá para os lados de Pérea. Pérea era longe de Israel, era longe de Jerusalém. Então, Jesus pregava lá e de repente veio um emissário de Maria, não é Maria sua mãe, é a Maria, irmã de Lázaro. Lázaro era muito amigo de Jesus. Lázaro tinha uma chácara muito bonita, onde Jesus passava os seus momentos que ele podia descansar. Era muito bem tratado. Tem até a passagem bíblica lá que Maria, a hora que ele chega, Maria lava os seus pés, enxuga com os seus cabelos e joga mirra e incenso aos pés de Jesus. E nesta passagem bíblica, Judas está ali e diz assim, não sei porque jogar tanto dinheiro fora. Judas, ele pensava muito em dinheiro, né? Daí dinheiro sempre leva as coisas não muito boas, o que aconteceu com Judas. Mas Jesus, ele amava a família de Lázaro, muito. Ele era muito amigo de Lázaro. E Lázaro começou a ficar doente, começou a passar mal, foi definhando. Maria, irmã de Lázaro, manda um emissário correndo atrás de Jesus para Pérea, que ficava próximo da Judéia,
aonde Jesus ficava, onde Jesus nasceu. Ele é judeu, nasceu na Judéia. Então mandou um emissário: venha que Lázaro está morrendo. Mas Jesus estava fazendo as suas pregações. Ele demorou mais 2 dias nas suas pregações em Pérea, depois ele veio para a Judéia. Mas ele vir para a Judéia eram 2 dias de caminhada. Quem leu a história de Paulo sabe que naquele tempo eles caminhavam em torno de 20, 22 quilômetros por dia. Eles caminhavam. Sob pedra, sem estrada, não tinha asfalto não, era montanha, desce e sobe, né? Então era muito difícil andar 22 quilômetros. Paulo chegou a andar 32 quilômetros num dia. Ficou com os pés sangrando, Paulo. Mas Jesus estava lá, demorou 2 dias para chegar. Quando ele chegou, Maria ficou sabendo. Maria, irmã de Lázaro, ficou sabendo que ele estava chegando e Maria corre até Jesus. Isso está lá em João capítulo 11, versículo 21. Ah, Senhor, se estivesses aqui conosco, Lázaro não teria morrido. Olha o que ela disse: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Bom, vendo as irmãs de Lázaro naquele choro danado, Maria e Marta, eram 2, né, irmã? Maria e Marta. Elas naquele choro terrível pela perda do irmão. Ah, perdemos nosso irmão. Aquele choro terrível. Jesus chora também. Ah, mas quando Jesus chora, será que Jesus chora porque ele também ficou sentido com a morte de Lázaro? Logo ele, Jesus, que ensinava que nós somos espíritos imorredouros, que a morte do corpo físico não era nada. Ele ensinava tudo isso já. Ele chorou. Mas ele não chorou porque Lázaro tinha morrido. Ele não chorou porque Marta e Maria estavam chorando. Ele chorou porque ele falou assim: meu Deus, estes que estão tão próximos de mim, me ouvindo constantemente eu explicar que não existe a morte, que a vida é agora, depois nós temos que estar bem do outro lado. Esse povo chora porque morreu. Ele chorou porque ele viu que ele não tinha conseguido mudar a mentalidade daquele povo. Assim como ele chora hoje porque ele não conseguiu mudar a nossa mentalidade. Nós não conseguimos. Será que nós amamos Jesus? Será que nós fazemos tudo aquilo que o Mestre nos pediu? Ainda lá fora eu estava conversando com o Jair. Quem tem medo da morte? Tem. Ué, mas se gosta se faz tudo aquilo que Jesus falou para fazer, por que tem medo da morte? Não tem que ter medo da morte, não. Morre e seja feliz do outro lado. Ah, mas eu não faço tudo que Jesus pediu. Então, vamos ter medo mesmo, vamos tentar ser bom ainda para poder melhorar nossas condições quando nós estivermos do outro lado, né? Então, ele chorou pela ignorância dos homens. Ele chorou, ele continua chorando até hoje pela ignorância dos homens. Dos homens, homens e mulheres, óbvio. Então Jesus chorou, esta vez, na morte de Lázaro. Mas Jesus sabia que Lázaro não estava morto. Ele sabia. Jesus sabia tudo. Como sabe tudo?
Aí ele diz: onde é que Lázaro está enterrado? Maria diz para ele: ó Senhor, ele está enterrado ali debaixo daquele túmulo. Naquele tempo fazia um buraco numa pedra, colocava o cidadão lá embaixo e põe uma pedra em cima, né? Hoje, se for fazer isso, haja pedreira, hein? Então, faz logo um buraco no chão, põe lá, põe a terra em cima, acabou, né? Mas naquele tempo não, era pouca morte. Tanto é que Jesus foi enterrado dentro de uma caverna, né? Então, ela falou: está enterrado ali, Senhor. Ele falou: vamos lá. Lázaro não morreu. Ela falou: Senhor, faz 4 dias que ele morreu. Ele deve estar cheirando mal. Jesus falou: não, Lázaro não morreu. Aí ele chega lá, manda tirar, retire a pedra. Eles tiram a pedra, Jesus fala: Lázaro, levanta-te. E Lázaro levanta. Daí falar que Jesus ressuscitou os mortos. Jesus não ressuscitou os mortos. Aí vão falar: pô, Lima veio ali para botar na nossa cabeça que Jesus não ressuscitou os mortos? Não, porque é uma ordem natural das coisas, gente. Morreu, o espírito abandonou o corpo físico, Jesus nada fazia voltar, porque era a vontade de quem? De Deus, nosso Pai, que é Pai de Jesus, tal como nós. Morreu, o espírito desligou, foi embora. Ah, mas Jesus viu que o espírito de Lázaro não estava desligando, estava ali. Por isso que ele fala: Lázaro, levanta-te. Ele quis dizer para o espírito: assume novamente esse corpo, correndo, vamos. O espírito atendeu Jesus. E lógico que Lázaro estava tendo já um processo de decomposição, mas quando ele volta à vida, o sangue começa a fluir naturalmente no seu corpo, ele não perde cheiro ruim, tudo. Quer dizer, ele volta a ser uma pessoa normal. Então Jesus, ele sabia que Lázaro não estava morto. Lázaro sofria de um processo chamado epilepsia, que naquele tempo não sabia, que é falsa morte. Quem é mais antigo aí deve saber daquela história, assim: olha, foram enterrar o irmão da fulana, do Bertrano, e chegou lá para abrir o caixão, não é que ele estava de bruço. Vocês ouviram falar isso? Já? Coitado, aquele foi enterrado vivo. Por quê? Na agonia de acordar e não ter onde sair, foi virou de cabeça para baixo, acabou o ar, acabou, morreu. Né? Então, naquele tempo não se conhecia. Hoje ninguém mais é enterrado vivo, viu, gente? Não precisa ficar preocupado, não. Todos nós vamos ser enterrados mortinhos da Silva. Por quê? Porque tem o quê? Tem que ter um atestado de óbito do médico, e o médico só dá o atestado de óbito quando morreu, viu o coração, parou de bater, está morto. Não faz isso mais não. Aí vê o coração e vê o quê? Se tem a morte cerebral, tem os dois, acabou. Lázaro não tinha morte cerebral, estava com o espírito ligado nele, certo? Então foi a primeira vez que Jesus chorou. Ele chorou por quê? Não de amor, não pela morte de Lázaro. A morte para Jesus era uma coisa natural, mais do que natural. Então ele não chorou por causa da morte de Lázaro, ele chorou porque ele chorou de pena do povo que não entendia o que ele falava. Essa foi a primeira vez que ele chorou. Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 41 e 42, nós vamos encontrar quando Jesus chorou pela segunda vez. Está lá na Bíblia. Capítulo 19, versículo 41 e 42. Diz assim: aproximando-se ainda mais, isso é da entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: também tu
ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Ele foi maltratado em Jerusalém. Ele sabia que ia ser maltratado, ele sabia que ia ser morto, ele sabia que ia ser julgado, ele sabia que ia ser... Tudo isso, ele sabia, tudo. Por isso que ele veio a Jerusalém e fala, se tu soubesse o que você está perdendo, se você conhecesse o que te é dado para trazer a paz, quer dizer, se trouxesse ele com amor e carinho, mas isso está oculto a seus olhos de quem? De Jerusalém. Quando ele avista Jerusalém, a capacidade de Jesus de ver o passado e antever o futuro era muito grande. E Jesus diz assim, olha lá, ó, se tu também ao menos nesse dia que te é dado conhecesse o que te pode trazer paz, mas isto está oculto aos teus olhos. Quer dizer, o pessoal de Jerusalém, os mandantes, né? Herodes, os sacerdotes, todos eles eram senhores, podiam ter perdoado Jesus, mas não. Então Jesus sabia, tinha plena convicção que ia acontecer. Jesus morreu com quantos anos mesmo? 33. No ano de 70, ou seja, 37 anos depois, as tropas romanas, comandadas pelo general Tito, eles entram na cidade de Jerusalém, derruba tudo, faz todo o povo virar escravo e mata tudo que vier à frente. Jesus previu. E Jesus tem um outro lado que ele diz assim, ó Jerusalém, Jerusalém, que não ouves a voz da razão. Isso é uma pregação dele para os discípulos. Tanto é que Jerusalém até hoje é pomo de discórdia, gente. Vocês viram que coisa interessante? Jerusalém, quem que é? No ano de 1948, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela reconheceu Israel como país independente e deu a Israel Jerusalém como capital. Até hoje o povo de Israel sofre a guerra em cima de guerra, guerra em cima de guerra. Contra quem? O povo judeu sofre. O conflito com os palestinos que ocupavam aquilo lá. No ano de 1180, Saladino vai lá e derruba inteirinho. Quem viu o filme As Cruzadas sabe disso. Saladino, ele vai e extermina com Jerusalém. Jesus previu tudo isso. Então, ele chorou. Por que ele chorou? Ele chorou porque ele sabia que ia ter muitas mortes, muito sofrimento. Não é tanto pela morte, mas o sofrimento. Tantas crianças morreram queimadas, dilapidadas, estrupadas, e assim por diante, coisa que Jesus, como nosso irmão maior, ele sentia no seu coração tristeza, porque Jesus era um ser humano tal como nós. O Espírito de Jesus era tal como nós? Não é graças a Deus. Se tivéssemos o Espírito de Jesus, né? Nenhum de nós estaria aqui mais não, viu? Já tinha desencarnado pelo menos uns 4 séculos passados. Mais ou menos. Então ele chorou pela segunda vez por amor daqueles que iam perder suas vidas. O sofrimento que eles iam ter. O sofrimento.
Aí ele chora pela terceira vez. Terceira vez. Jesus, como era costume dele, ele ia constantemente, ele ia no Monte das Oliveiras. Tem até hoje esse Monte das Oliveiras lá, ninguém tirou, né? As oliveiras são milenares, né? Grande, produz ainda. Então, e os discípulos seguiram ele. Chegando lá no Monte das Oliveiras, Jesus falou para os seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. Opa, Jesus já começa a pedir para nós que nós devemos orar para não cair em tentação. Recentemente eu vi uma história, ou presenciei um caso, da pessoa que conversava muito comigo. O senhor Lima isso, o senhor Lima aquilo, o senhor Lima... O senhor Lima, eu oro muito, viu? Eu não deixo de fazer... Nunca, toda semana eu faço Evangelho no Lar. Toda semana eu leio a Bíblia. Toda semana eu leio o livro dos... Muito bom. Aí ele teve um desgosto amoroso. Eu encontrei com ele, e aí, tudo bem? Eu larguei de fazer Evangelho no Lar, larguei de ler a Bíblia, larguei tudo, porque não tem nada a ver, viu? Estou sofrendo. Opa! Orar e vigiar. De repente começou a beber. Beber, mas beber muito. Até que deu coma alcoólico. Baixou no hospital. Ficou nada mais, nada menos do que 42 dias internado. Ele saiu limpo. Chegou lá fora, né? Saiu limpo. Falou, nossa, graças a Deus, né? Eu saí desta. Mas você vai orar? Agora você vai pedir para Deus, agradecer a Deus? Não, isso aí foi os médicos que fizeram, que não tem nada, pronto. É um sério candidato a voltar a beber, a fazer tudo. Por quê? Se a gente não ora. Orai para que não entreis em tentação, todos nós. Orar. Ah, mas orar é fazer tudo isso? Não, orar. Às vezes uma palavrinha só é orar. Vocês conhecem a história do Zezinho? Zezinho passava todo dia em frente à igreja. Quem conhece, não conta para os outros não. Então Zezinho passava todo dia em frente a uma igreja. Quando era meio-dia em ponto, ele entrava na igreja. Quando era meio-dia e um, ele saía da igreja. Aí um dia o padre falou para ele: Zezinho, por que você entra na igreja, fica só um minuto e sai? Eu vou lá e falo: oi Jesus, eu vim te ver. E vai embora. O padre falou: bom, se é isso que ele quer fazer, deixa que faça. E ele continuou fazendo. Aí o Zezinho contraiu uma doença incurável, câncer. O Zezinho foi internado naqueles quartos hospitalares em que se cabe 8, eles põem 14, sabe? Todo mundo junto. E ele ficou numa cama perto da porta. Pertinho da porta. E ele tinha dores atrozes. Era câncer intestinal. É uma dor atroz, né? E para tirar a dor é morfina. Mas morfina custa um pouco caro, então ele só dava morfina de noite para ele dormir, né? Não ficar gritando de noite. Mas todo dia, por volta da meio-dia, Zezinho virava o seu corpo com dificuldade, olhava para a porta e dava risada e fazia assim com a cabeça. Aí um companheiro doente falou: Zé, mas com essa dor danada que você está, rapaz, chega a correr lágrimas nos seus olhos. Quando é meio-dia, você olha para a porta e ri. Por quê? Ele falou: que todo dia Jesus vem na porta
Ele abre a porta e olha para mim: oi Zezinho, eu vim te ver. Ora, a forma de Zezinho orar era o quê? Oi, Jesus, eu vim te ver. Ele fazia isso com o quê? Com amor. Né? Então, todos nós temos uma forma de orar. Todos nós temos uma forma de conversar com Deus. Será que conversar com Deus é fazer Pai Nosso que está... Assim é conversar com Deus? Não, isso é uma oração. Prece de cartas é uma oração. Oração do amanhecer chama oração. Tem que fazer? Tem que fazer. Eu adoro prece de cartas. Mas, quando a coisa, como diz aí lá fora, quando a coisa aperta o calo, vamos fazer prece de carta ou vamos conversar? Senhor, ó, a coisa aqui não está boa não, estou precisando da tua ajuda. Quando a gente vai conversar com o nosso pai, com a nossa mãe, nós chegamos perto deles e falamos, Pai Nosso que está do céu? Não, a gente conversa com eles, pai, ó, a coisa aqui está boa. Eu estou entrando numa fria, pai, me ajuda. Opa! É conversar com Deus, é ser honesto com Deus. Não é tentar mentir para Deus, é ser honesto. Senhor, eu errei. Se der, eu ultimamente falo assim, Senhor, eu errei. Eu sei que eu sou um cidadão que contumaz no erro. Dá para o senhor me ajeitar mais um pouquinho de paciência comigo? Tá? Às vezes eu escuto, quase chego a escutar falar, não, já te dei muita oportunidade, né? Então começa a se virar, começa a ser bom, cara. É porque Deus também responde para a gente em forma de intuição. O que é intuição? Vai atravessar a rua e fala assim, por que eu vou passar por aqui, vou por ali? De repente aqui passa um tanto de barriga da cabeça, mata uma pessoa lá adiante, uma que está... Ó, o que é isso? Intuição. Quem dá intuição? Os espíritos. Né? Então, Jesus chega no Monte das Oliveiras e diz para os seus discípulos assim, quando ele chorou pela terceira vez, orais para que vocês me aguardem aqui, ora para que eu entre em tentação. E ele sai de perto deles, há um tiro, ele fala assim, Lucas fala, um tiro de pedra. Quer dizer, é um tiro de pedra, passou deles aí uns 40, 50 metros, e Jesus, naquele tempo, não orava ajoelhado. Orava todo mundo de pé, né? Mas Jesus, naquele dia, naquela hora, ele fica de joelhos e reza. Pai, olha o que Jesus fala, Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Ele estava prevendo o que ele ia ser? Crucificado. Afasta de mim este cálice. Mas, contudo, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Neste momento, lhe aparece, Lucas fala, um anjo do céu, porque ele não falava espírito, mas é um espírito, né? Nesse instante aparece um espírito que fortalece Jesus naquela hora. Ele estava em agonia. Por quê? Por que Jesus estava em agonia? Porque Jesus responde mais para frente. O espírito está preparado. O espírito dele está preparado. Mas o corpo é físico, não. É Jesus que fala. Aí ele diz, então lhe apareceu um anjo do céu, estando em agonia, orou com mais influência. E
Ele orou com tanta vontade, com tanta força: Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível. Se não for possível, faça-se a sua vontade, não a minha vontade. Que era morrer na cruz. E esse anjo do céu que lhe aparece, ele lhe dá o quê? Energia. Quando a gente toma passe, o que a gente recebe? Energia. Aquele anjo chegou e deu energia para aquele corpo físico, para ele poder suportar aquelas dores. E ele suava tanto que o suor tornou-se gotas de sangue a cair sobre a terra. Nossa, mas será que alguém soa sangue? Aí eu fui procurar lá na Wikipédia. Suar sangue chama hematidrose. Hematidrose. Quando as veias capilares, nossas veias, né? Debaixo das glândulas sudoríparas, quer dizer, as glândulas que fazem o suor, se rompem e fazem com que o sangue se mistura ao suor. Então está suando e soa vermelho, né? Este fenômeno acontece quando a pessoa está num grande agonia, um grande estresse emocional. E Jesus estava num estresse emocional, porque ele era um ser humano, gente. Ele era um espírito evoluído, era assim. Mas mesmo sendo um espírito evoluído e sabendo tudo aquilo que ia acontecer com ele, ele tinha um estresse, é natural. É natural. Aí ele volta lá onde estavam os discípulos dele, estava todo mundo dormindo. Aí ele pergunta: por que dormis? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Está em Lucas capítulo 23, 39 a 46. Quem fez este comentário foi Caibar Chútil. Eu posso até ler inteirinho. É de Caibar Chútil, tudo aquilo que eu falei até agora, da terceira vez. É Caibar Chútil que escreveu. É muito extenso. Aí ele volta novamente e fala: vocês vigiai e orai. Ele voltou a orar pela terceira vez. Aí ele volta e encontra os caras dormindo outra vez. Ele falou: mas nem uma hora vocês conseguem ficar vigiando e cuidando de mim? Vocês não conseguem? Isso era quem? Os discípulos dele. Dali, Jesus fala assim: olha, eles precisam aprender demais, né? Quer dizer, o orar e vigiar para eles era assim: ó, eu vou dormir um pouquinho, daqui a pouco eu acordo, né? Tudo aquilo que Jesus fala, orar e vigiar, orai e vigiai, nós somos erros e vezeiros em começar a orar e dormir, não é? Quando a gente começa a orar o Pai Nosso deitado, o que acontece? Né? Quando é sentado ainda aguenta, mas quando é deitadinho, é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, já fica para o dia seguinte, né? Já pagou. É ruim? Não, pelo menos não está pensando bobagem. Depois voltou para os seus discípulos, encontrando dormindo, perguntou a Pedro: Pedro, nem ao menos uma hora você pudesse vigiar comigo? Vigiai, ele fala para Pedro novamente: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aí é a hora que ele fala: o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus é maravilhoso, mas
é a prova concreta. Está em Mateus capítulo 20, 36, capítulo 36 a 46, versículo 36 a 46. Isso é a prova concreta que Jesus era o filho biológico de Maria e de José. Isso é uma prova concreta que Jesus tinha um corpo físico sujeito a dores. Daí o próprio Jesus dizer, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar, ele torna a orar: Pai, se este cálice não posso passar sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Aí ele voltou lá onde os discípulos estavam eles dormindo outra vez, né? Dali, ele chama eles, atravessa um riacho e vai para o outro lado e diz assim: agora chegou a hora, né? Ele foi orar pela terceira vez e diz: agora chegou a hora. Dormir? Agora vocês dormem e descansam. Pode ficar sossegado. Está próxima a hora. E o Filho do Homem está sendo traído na mão de pescadores, de pecadores. Ele está sendo traído por quem? Por Judas, né? Levantai-vos, vamos-nos, pois o que me trai se aproxima. Aquele que trai, aí ele vai. Judas vem lhe dar o beijo na face, ele é preso, daí a história vocês todos conhecem. Fazendo aquele paralelo que a gente falou de princípio, de Jesus nascendo, todo mundo sorrindo. De Jesus desencarnando, quer dizer, deixando o corpo físico. Tanto é que quando ele sofre aquelas pancadas, tudo aquilo, ele sentia dor. Tanto é que quando ele chega na cruz, ele fala: Lami, Lami, Sama Sabachthani, quer dizer, ele diz assim: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ele está falando com o Pai. Mas ele fala: seja feita segundo a sua santa vontade. Bom, Humberto de Campos diz que quando Jesus diz isso, Senhor, Senhor, porque me abandonaste, ele antes já tinha pedido para João cuidar de Maria, a sua mãe. Diz Humberto de Campos que Deus já tinha desprendido o espírito dele. Quer dizer, na hora do sofrimento, Deus foi e falou: vem, meu filho, acabou. Ele sofreu. Ele tinha que sofrer para quê? Para que nós todos nos espelhássemos no sofrimento de Jesus. Ele foi modelo e guia para que espelhássemos no sofrimento de Jesus e nos tornássemos melhores do que somos. E nós não estamos conseguindo fazer isso, né? Um minutinho só que eu vou... O Jair falou uma... Eu não decoro nada mais, eu fiquei velho. 7:3. Tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos
Eu só fico encabulado porque de vez em quando eu misturo os números, é normal. Que ela responde a respeito da pandemia e diz que Deus, os Espíritos respondem, que de tempos em tempos Deus tem por bem trazer alguma praga para eliminar grande parte da população para renovação do planeta. Interessante, né? Bom, por quê? Porque nós somos imperfeitos. Você fica responsável de achar, né, Jair? Ele fala para o pessoal, né? Eu não sei se é 673 ou se é 763, é qualquer coisa assim. Mas como eu não decoro mais nada na minha vida, né? Nem o número do CPF eu sei, né? Do RG, essas coisas. Para que decorar isso? Não dou conta mais. Pessoal, eu desejo que os senhores todos tenham um final de ano repleto de paz, com muito amor, com muito carinho. E que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um. E que todos nós possamos orar e vigiar. E neste Natal, mais do que nos outros natais, oremos, festejemos com muita parcimônia, com muita responsabilidade, coloquemos na frente do divertimento a oração. Vamos pedir a Jesus, governador do planeta Terra, que Ele interceda junto ao nosso Pai, Criador, para que Ele extingua de vez esta pandemia, dando oportunidade para nós que somos seus filhos, de sobrevivermos mais um pouco, de tentarmos ser melhores um pouco mais. Que todos tenham muita paz e muito amor no coração. Boa noite. Certo. Boa noite, pessoal. É sempre bom ouvir falar de Jesus, né? Então a gente, nesses momentos, a gente tem a alegria de fazer parte desse trabalho, dessa equipe, ter a oportunidade de vir a essa casa e receber informações que muitas pessoas que estão em casa não estão tendo essa dádiva. Então a gente tem que ter alegria, muita alegria por estar aqui. Muita alegria por participar desse trabalho. Muita alegria por ter conhecimento, estar sempre sendo lembrado, porque nós somos muito falhos e a gente tem essa necessidade de estar sendo lembrado sempre dos ensinamentos de Jesus, dessa transformação que é necessária em nós. E essa lembrança contínua faz com que a gente vá se melhorando pouco a pouco e tendo a oportunidade de nos transformarmos em criaturas melhores, criaturas mais sublimadas, menos materialistas, tendo a oportunidade de ter essa ligação com o alto. Estamos tendo toda essa oportunidade, só depende de nós. Todo esse conhecimento, esse impulsionamento, toda essa graça de estar aqui, de participar desse trabalho, fazendo um convite. Todos os dias, às 6:30 da tarde, está tendo o Evangelho. Então, a gente tem essa outra oportunidade de estar tendo esse contato com o Evangelho diariamente aqui nessa casa. Então, pode vir. Estão vindo poucas pessoas, não tem aglomeração, é uma oportunidade da gente estar estudando, estar se envolvendo com as energias da casa. E agradecer mais uma vez pela oportunidade bendita.
Então a gente vai, depois da prece, vai ter o passe coletivo. A gente pede para o Arlindo fazer o encerramento do passe depois. E a gente, depois da prece, fica nos nossos lugares esperando terminar o passe, tá? Legal? Vamos fazer o encerramento? Alguém apaga para mim? Fazendo favor? Amado Mestre, Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade bendita que estamos tendo, Senhor. Deus, nosso Pai, sabemos que seja feita a vossa vontade, e nós ainda na nossa pequenez temos dificuldade às vezes de compreender e de aceitar a vossa vontade, mas que seja sempre feita a vossa vontade, como Pai, como Criador, que sabe das nossas necessidades, que sabe daquilo que é melhor para a gente, que a gente não tem noção ainda, Senhor. Por isso agradecemos por tudo, por esse ano de aprendizado, de crescimento, por esse ano que passou tão rápido e para outras pessoas tão lentamente, onde diversas novidades, o impulsionamento de nós como espírito a trabalhar a nossa resignação, a nossa fé, a nossa esperança. Senhor, que o medo, que o desespero nunca faça parte dos nossos pensamentos. Que a fé sim, a esperança, o trabalho, a vontade de crescer, Senhor. Que nós possamos estar sempre em contato com as suas vibrações. Que nós, Mestre, possamos de nós desprender todos os nossos esforços para estar em contato com o Senhor. Jesus, abençoe essa casa, nos oriente a encontrar os melhores caminhos para que possamos, Senhor, tomar decisões cada vez mais acertadas em nossas vidas, em relação aos trabalhos da casa, que nós possamos sair daqui levando toda essa energia que recebemos e que possamos manter conosco e vibrar em onde quer que estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho, no dia a dia, Mestre, que possamos levar essa dádiva que recebemos daqui. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade bendita, mais uma vez, e que assim seja. Levemos nosso pensamento a Jesus.
que assim seja. Deve ter caído ali de dentro da caixinha aí. Não, daqui, ó. Das gavetas.